Porque os designers que mais trabalham parecem ser os que ganham menos. Acho que todo mundo já viu isso. Um designer que trabalha a semana toda, tem muito cliente, está fazendo arte ali o tempo inteiro e mesmo assim parece que essa pessoa está presa ali nos 5 mil a 8 mil reais de faturamento por mês e às vezes até menos que isso, tá? Enquanto isso você vê um cara aí na internet que trabalha muito menos que essa pessoa e simplesmente está fazendo muito mais dinheiro, 5 vezes mais que essa mesma pessoa que está trabalhando toda hora. Mas o que essa pessoa sabe que você, que tá aí do outro lado da tela, não sabe? E eu sei a resposta para isso. A palavra é alavancagem. Existem dois caminhos para você escolher e seguir na sua carreira de design, né? O primeiro caminho é o caminho que eu acho que a grande maioria das pessoas escolhem, que é o de ter mais clientes, você vai trabalhar mais horas e você vai cansar muito mais. E a realidade é que se você escolhe esse modelo de negócio, você sempre vai ser um escravo do seu tempo. Você vai trabalhar ali 10 horas por dia, vai trabalhar os fins de semana também, e você não vai ter liberdade de maneira alguma. Enquanto você não tiver tempo, você não vai conseguir ter novos clientes. E tem o segundo caminho, que foi o que eu e outros designers bem-sucedidos escolheram, que é exatamente o caminho que eu vou comentar aqui com você hoje. E eu vou te mostrar desde a primeira mensagem com o cliente até o erro que eu cometi que poderia ter me custado tudo isso. Uma coisa sobre esse primeiro caminho que você realmente precisa saber, que é quando você escolhe esse caminho, você vai ficar estagnado. Tem muitos designers que ficam estagnados. Eu diria até que 80% dos designers que trabalham hoje em dia, eles estão estagnados. Eles escolheram isso por vontade própria e nem viram que isso aconteceu. Eles acreditam que o meio para você faturar mais é você continuar trabalhando mais, você ter mais clientes, você lotar a sua agenda, e não é assim que esse tipo de coisa funciona. Só para ressaltar, eu não estou dizendo que assim você não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, entendeu? Você pode faturar uma boa grana com esse período, tudo e tal, mas quando você pensa a longo prazo, você não vai ter uma escala muito boa, a sua saúde mental com toda certeza vai ficar extremamente prejudicada. Embora você consiga fazer dinheiro, você entende que talvez isso não seja o ideal. Quando você liga os pontos, talvez não seja realmente a melhor das opções você ter que escolher esse caminho. Realmente, quando eu olho pro meu passado, eu vejo que eu já cometi esse erro e eu fico, pô, ainda bem que eu saí desse limbo. E se você quiser realmente sair desse limbo, né, onde você se encontra agora, que você tá estagnado, é necessário que você enxergue o seu trabalho com muito mais profundidade e que você enxergue que você precisa se tornar insubstituível para o seu cliente ou os seus clientes no momento, né? Ao ponto que se esse cliente hoje ele te largar por falta de resultados, por exemplo, ele com toda certeza vai ser afetado diretamente. Você precisa ser o cara para o seu cliente. Seu cliente ele não pode querer te largar de jeito nenhum. E essa parte de você ser insubstituível realmente só vai acontecer quando você der ali a devida importância para o seu trabalho, né? É você trabalhar buscando entender mais sobre a realidade do seu cliente, sobre quem é esse cliente, o formato que esse cliente trabalha, né? O formato de design que ele vai precisar, você estudar o público-alvo desse cliente, você entender diretamente com quem você está se comunicando. Aí que entra a diferença entre uma pessoa que só sabe abrir o Photoshop e fazer uma arte simples, com uma pessoa que realmente consegue entregar resultados para o seu cliente e esse cliente te vê como uma peça insubstituível do trabalho dele. Eu posso citar aqui a minha linha de trabalho. Eu já cansei de falar para vocês aqui que eu trabalho com capas de vídeo para canais do YouTube. E a partir do momento que eu deixei de ser a pessoa que só ficava ali seguindo o briefing do cliente, sabe? Comecei a pensar mais por conta própria e realmente me preocupar com os resultados que o meu cliente teria, eu me tornei insubstituível para muita gente. Eu tinha clientes que estavam fidelizados comigo que trabalhavam há 6, 7 anos. Eu tive que largar, né, por outras razões aí, mas eu meio que fidelizei esses clientes a longo prazo. Eu fui a pessoa que entregou todo o resultado possível. E como que eu fiz isso? Em vez de só entregar arte, eu chegava, eu conversava com o cliente, eu fazia uma reunião com ele para entender a realidade, qual que é o propósito, quem que é o público desse cliente, como que a gente vai se comunicar. Por exemplo, se tinha ali um canal de uma pessoa que trabalhava com venda de imóveis, eu não posso criar uma thumbnail para essa pessoa igual que eu crio para o MrBeast, por exemplo. Não funciona, as duas linhas não comunicam, até porque a pessoa que compra o imóvel é uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais responsável, uma pessoa que vai ser uma pessoa muito mais esperta, entendeu? Não vai ser o mesmo público de uma pessoa que vê o vídeo do MrBeast. E é isso que eu tô falando, né? De você realmente ir muito fundo no seu trabalho, você realmente se aprofundar. Obviamente eu não vou falar aqui que você precisa perder tempo e fazer isso com todos os clientes. Não, cara. Você precisa ter o tato para você entender qual que é o cliente que você realmente pode dedicar a isso. E como que você pode identificar isso? Cara,
realmente isso não vai ter muito segredo. Isso vai ser baseado ali nas conversas que você tiver com o seu cliente, de acordo com o tempo, e você for percebendo que esse cliente é uma boa pessoa. Todo mundo ali, eu acho que especialmente no Brasil, sempre vai conhecer clientes ou agências que são ruins, entendeu? Que são ruins no geral. São pessoas que atrasam briefs, são pessoas que vão reclamar de pagamento, são pessoas ali que você enxerga e você vê que elas não são muito profissionais. Então, esse tipo de cliente, eu não vejo propósito em você continuar com ele. Eu de verdade não vejo você continuar com esse tipo de cliente e você pensar, caramba, é um cliente que eu quero levar pro resto da minha vida aqui e falar, ok, esse cliente vai ser o que vai mudar a minha realidade. Não é assim que esse tipo de coisa funciona. Então, assim, o que vai acontecer geralmente é que você vai perceber que esse cliente é o ideal para você quando ele for um cliente que não vai reclamar, ele vai te mandar bons briefs. Quando você oferecer um preço maior, por exemplo, ele vai pagar e vai chegar nisso e acabou. Eu tive clientes que foram assim. Eles chegavam, perguntavam o meu preço, eu mandava o preço que eu achava que era justo, vamos supor aí que eu cobrava $10 por arte, mas para esse cliente eu cobrei 50 e ele pagou sem problema nenhum. Então esse é um cliente que para mim é um cliente ideal. E é assim que você precisa identificar. E realmente não tem como. Você vai ter que conversar com muitas pessoas, você vai ter que demitir muitos clientes, você vai ter que ser demitido para você ir pegando esse tato. Então você vai precisar dessa experiência. E depois que você conseguir realmente ver que esse cliente é o cliente ideal, uma das coisas que você não pode fazer de nenhum jeito é perder esse cliente por os motivos que eu já vou citar a seguir. O que acontece é que muitos dos designers, eles têm um cliente bom na mão, mas acabam perdendo porque eles realmente não entendem como esse cliente premium é, o que você precisa fazer para você reter esse tipo de cliente. Tudo bem, você é um designer talentoso, você faz uma arte muito, muito bonita mesmo. Só que a grande maioria desses clientes premiums, eles não se importam com isso, eles não se importam com a qualidade da sua arte, eles vão para algo que é além disso. Eles querem uma pessoa que solucione o problema desse cliente em questão, eles querem uma pessoa que vai poupar tempo e energia deles. Eu acho que ninguém, principalmente eu, quando já fui contratar um designer para mim, eu não queria ter que ficar voltando na arte toda hora, eu não queria tendo que estar refazendo, reclamando com ele, reclama disso, reclama daquilo. Então, o que esses clientes eles geralmente querem é poupar a dor de cabeça. Eles querem uma pessoa que entendem o que eles precisam. É exatamente isso que esse tipo de cliente quer, né? Além de entregar aí uma boa arte para esse tipo de cliente, esse designer ele também entende a cabeça da pessoa que está contratando ele também e também entrega os grandes resultados. Então, são 3 pilares aí. Além da sua arte bonita, é preciso que você entenda a mentalidade do cliente e que você também consiga entregar resultados para ele, né? Em vez de você pensar, será que essa arte ela vai ficar bonita no feed do cliente? Não, cara, você pode virar e falar, ok, o que o público-alvo desse cliente espera dessa arte? Como que eu posso alcançar esse público-alvo? Você tá vendo que é você pensar fora da casinha? E é exatamente isso que um cliente premium ele quer quando ele te contrata. Já chegaram muitos clientes para mim que pagavam muito bem, que tinham muita grana, que eram donos aí de empresas fora do Brasil e tal, que eles chegavam para mim e falavam, Gabriel, tô tendo um problema, meus vídeos não tá tendo bons cliques, não tá chegando um lead qualificado no meu vídeo do YouTube. Aí eu virava e falava, ok, tá aqui uma análise das suas capas de vídeo, suas capas de vídeo não tão boas, mostrava quais pontos que a gente poderia melhorar, conversava com o cliente, virava e falava, os títulos dos vídeos também não tão bons, eles não tão chamativos o suficiente. Então assim, eu mandava isso baseado no que o cliente quer ouvir e também no estudo de público-alvo. Voltando ali no exemplo do cara, do canal do YouTube de uma pessoa que trabalha com venda de imóveis. Eu tenho que entender a mente do cliente, entender a mente do público. Eu não posso criar uma arte muito colorida, uma arte muito não sei, cheia de frufru, por exemplo, se é um cliente que é um cliente mais velho. Se o público-alvo é um público-alvo mais velho, um público-alvo que tem mais dinheiro, um público-alvo high ticket. Então é o que eu falei, você precisa entender a realidade do cliente, você precisa entender a realidade do público. Quando você conseguir juntar esses dois e você entregar resultados para o seu cliente, eu te garanto que você vai se tornar uma peça insubstituível para ele. Em resumo, o que você realmente precisa fazer para você não perder clientes é você estudar as soluções para o negócio do cliente, é você entender ali como o cliente pensa e como a audiência do cliente pensa para que você possa ter bons resultados. E, em terceiro lugar, você ter a cabeça do cliente, você se colocar na posição dele, você pensar exatamente como ele pensa. Tá, beleza, Gabriel? E como que eu posso conquistar esses clientes que pagam bem? Onde que eu posso encontrar isso, né? E a realidade é que tudo se trata sobre você ser uma pessoa profissional, entendeu? Não tem como. Exatamente como eu já falei acima. Se você for uma pessoa profissional e acima da média, e assim, eu vou ser bem sincero, baseado na minha experiência de design, o que eu conheço do mercado, a régua tá bem baixa, entendeu? Então, só o fato de você ser um profissional realmente bom, qualificado, que leva o seu trabalho a sério, você já é melhor que muita das pessoas que estão aí. E assim como eu já falei, uma coisa que você precisa entender é que o cliente ele quer resultado. O cliente ele tá buscando
buscando o resultado. O cliente, você não precisa fazer arte para você, você precisa fazer arte para o cliente, para o público dele. Então esqueça o seu estilo próprio de arte, se adapte a cada situação. Se você tem um cliente ali que tem um e-commerce, o estilo de arte dele vai ser um, porque o público dele é diferente. Se você tem um cliente que vende caso, o estilo de comunicação é outro. Então é sobre você ser profissional, você saber se adaptar, você entregar bons resultados para o seu cliente, né? Você pode fazer perguntas como o que o público desse cliente está gostando, qual o tipo de arte que comunica diretamente com essa audiência, qual a comunicação que eu posso seguir com esse público, o que eu posso escrever nos meus carrosséis, o que eu posso botar na minha legenda, por exemplo. E se você fizer tudo assim, como eu já comuniquei aqui para você, é uma questão de tempo até que esses resultados e esses clientes premiums, eles comecem a aparecer na sua vida, entendeu? Eu vi outras pessoas falando dessas dicas, principalmente vídeos gringos, eles falam bastante sobre isso, né? Que é você deixar de se importar muito com você e começar a se importar mais com o cliente e o público dele. E eu sei que eu já falei isso outras vezes, mas é algo que você precisa ter na sua mente. Uma coisa que com toda certeza também diferencia esses designers que escolheram aquele primeiro caminho do segundo caminho é a questão da precificação do serviço. Você conseguir aumentar a precificação do seu serviço, você conseguir ganhar mais dinheiro com menos clientes. É muito melhor que você tenha um cliente que te pague R$1.000 do que você ter 5 clientes que pagam 200 para você. Por que eu falo isso? Porque um cliente que paga R$1.000, ele vai cobrir, obviamente, os mesmos 5 que pagam 200, mas você vai ter uma liberdade de tempo muito, muito maior para você ir atrás de novos trabalhos. E a realidade é que para você aumentar os preços do seu serviço, você cobrar mais caro de um cliente, é um processo natural. Isso simplesmente vai acontecer. Você vai se sentir mais livre para ir cobrando mais do seu cliente de acordo com que você for se tornando um designer, um profissional melhor. E às vezes até a questão de você cobrar mais para o cliente também vai acontecer isso. Eu trabalhava com um cliente aqui, por exemplo, que ele me pagava R$1.000 por 16 artes, que para mim não era um pagamento tão justo assim, sendo de verdade mesmo. Acho que as minhas artes tinham qualidade melhor que isso. Mas eu fui engolindo isso e com o tempo eu deixei ir e depois de alguns meses eu já consegui sair de R$1.000 para R$2.500 por mês pelas mesmas 16 artes. Se você conseguir realmente fazer o que eu falei anteriormente para você, esse processo de você conseguir cobrar mais de um cliente e ganhar mais dinheiro com ele vai acontecer naturalmente, entendeu? Isso realmente vai acontecer naturalmente. A mesma coisa se você for um editor de vídeo, se você for um social media, se você trabalhar com web design, isso acontece naturalmente. Se você tem um cliente que já trabalha com você há muito tempo, você tem condições de cobrar mais dele. E novamente, eu não estou falando de um cliente qualquer, eu estou falando de quando você enxergar que é um cliente premium, um cliente que realmente gostou do seu serviço, não vai te largar de modo algum. Não é para você sair aumentando seu serviço com qualquer cliente que você tem. Não, é você enxergar o cliente que realmente você consegue botar mais dinheiro. Você virar e falar, ok, esse cliente aqui ele vai me pagar mais, então eu vou pedir mais, não tem como. Eu sou um ótimo exemplo disso. Na agência que eu fui contratada recentemente aqui agora, a Fast Forward Media, que é a agência que eu trabalho para fora do Brasil, eles tinham, além de mim, eles tinham outros 2 designers. Eu cheguei lá mais ou menos em março do ano passado. Em julho, eles já tinham demitido um dos designers. Em agosto do ano passado, eles demitiram outro, porque eles viram que eu sozinho conseguia fazer o trabalho completo deles e fazia com qualidade. Então eles viram que eu era uma peça substituível. Até hoje eu tô com eles aqui, eles mesmos falam que eu sou uma peça substituível, que eu ajudei muito a resolver os problemas internos lá dentro. Então se eu quiser aumentar o valor do meu serviço, eu posso, eu tô confortável agora. Mas se eu quiser, eu posso e tem margem para isso. Mas como nem tudo são flores nessa jornada de descoberta, né? Eu acabei cometendo um erro que, se eu não tivesse arrumado, eu teria perdido tudo isso. Eu teria perdido meus contratos, eu teria perdido a agência que eu trabalho, eu teria perdido tudo. Quando a gente fideliza um cliente, quando a gente retém ele por muito tempo, ele começa a gostar do nosso trabalho, a gente tende normalmente a ficar muito mais relaxado, sabe? A gente fica em uma posição que a gente fala, né? Estou intocável, eu sou insubstituível, o cliente não vai me largar. E é aí que a gente começa a cometer erros. A partir do momento que você fica confortável demais e você larga o seu lado profissional. Enquanto trabalhando nessa agência, depois que eles me trouxeram para uma full-time position, que é como se fosse um CLT, eu comecei a empurrar as coisas um pouco mais com a barriga e comecei a entregar algumas artes atrasadas. Eu tinha que fazer 150 artes no mês, umas 10 às vezes acontecia ter um atraso ou outro, o que eu normalmente não fazia, mas eu acabei ficando muito confortável. E por conta disso eles começaram a reclamar muito, começaram a pegar muito no meu pé, e aí deu um medinho, entendeu? Deu medo, eu senti que talvez a minha posição estivesse um pouco vaga, acabou que não, eu estava consolidado como eu imaginei, mas esse é um erro que eu não quero que você que está aí do outro lado da tela cometa logo, obviamente, depois que tudo isso acontecer, você ficar empurrando as coisas com a barriga. O seu cliente, ele tem que ser a sua prioridade, ele sempre tem que ser a sua prioridade. Você tem que agir profissionalmente, independente da fase que esse cliente esteja com você, ok? Então, é uma coisa que eu realmente não quero que você cometa esse erro, é você começar a empurrar as coisas com a barriga, você atrasar as artes, você começar a fazer as artes de qualquer jeito. Então, leve o seu trabalho com o máximo de profissionalismo em todas as etapas que você estiver trabalhando com qualquer cliente que você
você tiver, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Estão aparecendo 2 outros vídeos na tela que eu acho que vão ser essenciais para você subir o seu nível como designer. É só escolher um, clicar, que eu te garanto que esse vídeo vai agregar muito para você. Então é isso, rapaziada. Valeu!